pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e você está aqui no canal onde a astrologia é colocada de uma maneira bastante objetiva para você poder entender e vivenciar sobre o que significa, o que é a astrologia aí na sua vida e o que você pode esperar, né? Porque aqui a astrologia ela é uma ferramenta milenar e pode te ajudar muito. Hoje eu vou conversar sobre Plutão. Plutão que entrou já em Aquário, mas ele vai ficar retrógrado. Vou explicar sobre essa retrogradação, o que podemos esperar nesta retrogradação e vou aqui colocar os 3 signos que serão afetados com essa retrogradação, tá? Os 3 signos que serão afetados. Então, fica aqui até o final, deixa aí seu comentário, curta. Eu vou ler todas as mensagens e já vou dizer para você que toda quinta-feira vai sair um vídeo sobre astrologia, né? Sobre você adquirir o conhecimento astrológico para você colocar em prática, refletir sobre a astrologia no seu cotidiano, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como que Plutão vai mexer agora, saindo de Capricórnio, entrando em Aquário. Tem muitos vídeos que a gente vai estar gravando aí para que vocês conheçam um pouco do céu e também para que você aprenda astrologia e aplique a astrologia no seu dia a dia. Mas hoje nós vamos falar de Plutão, tá? E Plutão, ele é um planeta extremamente impactante, vamos dizer assim. O trânsito dele é um trânsito que nos gera uma certa destruição barra reconstrução. Então ele vai mexer com crises, vai fazer a gente reavaliar a nossa vida e vai nos solicitar uma postura mais desapegada, assim, com a vida, tá? E eu tenho uma dica muito importante porque o planeta Plutão, ele já está no signo de Aquário, mas ele ainda vai retrogradar, tá? Ele vai assumir um movimento retrógrado, ele ainda volta para Capricórnio e tudo isso tem um efeito mundial, mas também tem um efeito pessoal. E eu estou aqui mais para focar no teu processo pessoal, tá? No processo mundial tá muito nítido aí as guerras e tudo. Eu vou até elucidar algumas coisas do que a gente pode esperar desses próximos 20 anos de Plutão no signo de Aquário, tá? Mas o meu processo aqui, eu gosto de trabalhar mais com o processo pessoal. Essa é a minha especialidade, né? Eu não tenho uma formação de astrologia mundial, tá? Mas lógico que como astróloga e conhecendo como que funciona os planetas geracionais, dá pra gente ter uma ideia assim do que nos espera, do que nos aguarda esses próximos 20 anos. Então, eu quero também começar aqui falando que o planeta Plutão, ele esteve no signo de Capricórnio lá desde 2008. Então, de 2008 até agora, 2023/24, a gente vem passando por esse processo de mudança. Então, Plutão sai de Capricórnio para entrar no signo de Aquário. E para isso acontecer, como ele é um planeta muito lento, ele entra, depois ele vai retrogradar, ele sai, aí depois ele volta novamente, aí ele volta a retrogradar, voltando para o signo anterior. E esse processo às vezes ele ocorre 3 vezes, 2 vezes, depende muito do movimento do céu, tá? Então, e nós já estamos passando por esse ingresso desde 2023. Então, quando ele faz o primeiro ingresso, nós podemos já considerar que essa mudança já está ocorrendo, tá? Mesmo que ocorra a retrogradação. Então, o que foi um Plutão em Capricórnio? Capricórnio é um signo que fala de comprometimento, de responsabilidade. Ele vai falar da empresa que você trabalha, ele vai falar do teu senso prático para lidar com a vida.
E vai falar de figuras, tá? Toda vez que nós temos o signo de Capricórnio, a gente tem como um processo na nossa evolução a carreira profissional, a relação com figuras de autoridade e que você pode também considerar o papai, a mamãe, o sogro, a sogra, porque eles são as primeiras figuras de autoridade que nós temos como experiência. Logo, também você pode considerar ali a relação com o seu chefe ou qualquer figura de autoridade. E Capricórnio também rege a política, né? Então, por isso que nós estamos nesse momento, né, muito intenso, profundo, de brigas e questões muito complexas, para a gente poder aprender a ser, né, um chefe, a lidar com a chefia e ser um bom chefe, assumir esse cargo com maestria. O planeta Plutão, ele busca o poder, só que, pessoal, aí que começa o nosso estado de consciência, porque o poder que Plutão nos sugere é um poder de purificação interna, de labutar a tua alma, é buscar olhar para dentro, né, para que você seja ali uma pessoa que transforme a tua própria caminhada, a tua própria jornada aqui na Terra, tá? Então, de nada tem esse poder esse poder que vê, que esse poder opressor de Plutão, que a gente vê acontecer inclusive na política, de nada tem a ver de fato com a consciência de Plutão. Isso aí é um Plutão na sua sombra. Quando a gente tem falta de consciência, a gente vai usar do poder para o abuso, para o controle, para a manipulação. A partir do momento que esse Plutão ele está bem trabalhado, nós vamos desenvolver esse poder para um processo de restauração, destruição barra restauração da tua alma barra espírito, de todo o teu processo akáshico, né? Então você começa a olhar o mundo com uma profundidade muito grande, onde se elimina essa visão de morte, pecado, dor, tá? Porque a morte ela não existe e a morte ela é uma questão de Plutão, né? O sexo é uma questão de Plutão, né? Você está aberto ao gozo, né? E também utilizar esse envolvimento com sabedoria. Então, pessoal, Plutão, quando a gente fala de Plutão, os processos são muito mais internos. O planeta Plutão, ele é regente do signo de Escorpião. Então, você que é de Escorpião sabe muito bem, porque você já é intenso, você já é muito profundo. Agora, você utiliza essa profundidade para controlar, porque o controle vai ser por conta do medo, né? A dificuldade da entrega, do desapego, ou você vai utilizar essa força de Plutão para buscar estudar, né? Um escorpiano bem trabalhado é um escorpião que estuda a magia, estuda magia não... vou até corrigir o que eu estou dizendo aqui, porque quando a gente fala magia, as pessoas já pensam em fazer o mal. Não, a alquimia da vida é uma magia, né? Quando você faz um alimento, esse alimento ele é um ato alquímico, tá? Então, estudar a espiritualidade, estudar a cabala, estudar a astrologia, a numerologia e todas as ciências ocultas faz parte de uma das tarefas do signo de Escorpião, tá? Lógico que se você não é de Escorpião e você gosta desse tema, é ótimo, tá bom? É ótimo, você tem aí o Plutão em uma determinada área da tua vida, mas hoje não estou falando sobre o seu mapa. Eu estou falando o que você pode esperar com o ingresso de Plutão em Aquário. Então, o que vai acontecer, né? O primeiro, o Plutão ele já entrou, né, em Aquário, e ele vai ter aí esse trânsito, né? Esse período de Plutão no signo de Aquário vai durar 20 anos. 20 anos. E ele vai ficar ali, né? O primeiro ingresso, olha, que ele vai entrar ali no signo de Peixes
vai ser no dia 1º de setembro de 2043, ok? Mas aí ele vai retrogradar, vai fazer aqueles movimentos de andar para frente, andar para trás, que é o movimento da retrogradação. E aí somente no dia 19 de janeiro de 2044 é que ele sai de Aquário e entra no signo de Peixes. Então a gente tem aí uma boa caminhada de Plutão em Aquário. E Plutão, por ser um planeta de destruição barra reconstrução, essa destruição é a destruição da nossa sombra, do nosso lado sombrio, daquilo que a gente precisa aprender a lidar, né? Do abrir mão, de se aprofundar em temas, e a partir desta profundidade a gente passa por um processo alquímico, e é um processo mesmo de mudar, inclusive, a sua constituição física, né? O processo dos que praticam yoga, das pessoas que praticam algum processo iniciático, né? Então é bem essa mudança. Por exemplo, o ódio e a vingança, ele não é um sentimento que pode ser eliminado. Você sabia disso? Que o ódio e a vingança, ele faz parte um pouco dessa esfera de Plutão. Então ele não pode ser eliminado. A única maneira da gente trabalhar esse ódio, esse sentimento de vingança, é através da transmutação. Então, você pega esse sentimento e transmuta através do oposto, que é o amor, a compreensão, a fraternidade, que é, inclusive, o que se pede aí nesse trânsito de Aquário. Bom, e o que a gente pode esperar de um Plutão no signo de Aquário? Aquário, ele é um signo do coletivo, ele é um signo fraternal, né? Então, o aquariano, quem é aquariano sabe, ele vai sempre pensar no coletivo, no que é melhor para o coletivo. Geralmente, Aquário não se pensa, né, em si próprio, mas no próprio coletivo. O desenvolvimento é o todo. E pensando no todo, né, Aquário, o Plutão no signo de Aquário, ele já vem também já falando dessa mudança de era que nós estamos no momento de transição, saindo da era de Peixes para entrar na era de Aquário, e já faz tempo esse processo de transição, e é natural dentro deste movimento de mudança de era, a gente, a humanidade ter resistência, normal. Então, tem algumas pessoas que vibram ainda a era de Peixes, outras já estão vibrando a era de Aquário. E é por isso que nós estamos vendo crianças, né, nascendo com uma outra consciência sobre a natureza, sobre não comer carne. Não estou dizendo que comer carne é errado, né? Mas eu estou dizendo que é um processo evolutivo aqui que todos nós estamos passando, de consciência a respeito da natureza, que hoje a gente percebe que nós estamos num momento perigoso e caótico, né? Porque agora não é nem aquecimento global, é ebulição global, né? Então, a gente está vendo assim o calor intenso, né, em todo o globo terrestre, né, em todos os lugares, esse superaquecimento. Então, tudo isso é fruto de um desrespeito com a natureza, né, de um abuso da natureza. E a era de Aquário, ela é uma era coletiva. Então, assim, afeta o mundo, não afeta mais um pedacinho da Terra, né? Está afetando aquele povo específico ou aquela nação. Hoje não, inclusive as guerras hoje elas vão afetar a economia do mundo, é tudo, tá? Tudo. Até porque esse efeito, né, dos refugiados, então está ocorrendo uma miscigenação natural. Então tudo isso faz parte da era de Aquário. E o Plutão em Aquário, gente, agora não vai ser mais tolerado algumas coisas, entendeu? Mundialmente eu me preocupo um pouco com esse trânsito, porque é um trânsito que traz assim algum tipo de revolta mesmo, da sociedade, todos se juntam, que é muito bom por um lado, né?
e por outro acaba nos preocupando, né, dentro das pessoas que estudam astrologia, sabe que Plutão, ele no seu lado sombrio, ele aumenta as guerras, né, aumenta a destruição, né? Então a gente precisa ter mais consciência aqui do que é o trabalho com o coletivo, né? Um exemplo que eu dou bem simples da era de Aquário é os próprios grupos do WhatsApp, que o WhatsApp é muito utilizado aqui no Brasil, que tem o grupo da família, o grupo da religião, o grupo das amigas, o grupo do trabalho, né? Então nós estamos realmente num momento onde esses grupos ficam muito mais aparente, muito mais fechado, ali como um processo também de reconhecimento da sua própria individualidade, né? Quem sou, o que eu quero, quais são os meus valores. Então, Aquário, esse Plutão, por exemplo, até as questões da pandemia e tudo mais, né? Ou seja, afeta a todos aqui, né? A dengue afeta a todos. Não tem mais uma coisa isolada, uns têm, outros não têm. Não, vai afetar a todos. Esta é a era de Aquário, né? E esse Plutão vai aumentar essa atividade, entendeu? Então, nós temos que ter esse olhar. Quer ver um exemplo também dessa questão de Plutão em Capricórnio para Plutão em Aquário? Estamos vendo grandes empresas falindo. Por quê? Porque elas não estão caminhando de encontro com o coletivo. Às vezes são empresas que não fazem nenhum tipo de ação social, não faz nenhum tipo de ação para o bem da natureza, né? E aí a gente está vendo algo muito interessante acontecendo ali, porque as startups, que são empresas menores, ganhando muito mais força porque estão mais abertas a esse processo tecnológico e tudo mais. Como toda era, né, nós vamos ter coisas boas e coisas ruins, tá? Toda era vai trazer o que é bom daquele signo e o que é ruim daquele signo. E basta você, né, fazer o discernimento e se encaixar no lado que é bom, ok? Então, Plutão em Aquário vai ser um processo ali para cada um de nós. Agora vamos tirar o mundial. Para cada um de nós avaliarmos quais são os nossos ideais, qual é o grupo que realmente fala a minha língua, né? Que a gente compactua dos mesmos valores. Esse grupo, ele é um grupo que ele tem estratégias elevadas, né, para a sociedade, ou é um grupo que é fechado, só pensa nele mesmo, é manipulador, né? Hoje nós temos uma grande preocupação com o que está acontecendo mundialmente, né? Temos que ficar preocupado até com a escola que a gente vai colocar os nossos filhos, qual é o ensinamento dessa escola, né? Esse grupo de pessoas, esse grupo, o que ele está falando, esse grupo condiz, ou você está se deixando manipular por uma manipulação em massa também aqui, né? Pensando nesse coletivo. Esse coletivo, ele trabalha em prol do bem ou em prol do controle da manipulação, né? Então, todos nós vamos passar por esses 20 anos, né? Por essa construção interna dos seus ideais, dos seus valores, mudando, pode perceber que isso já está ocorrendo, né? É natural, mas a gente tem aí 20 anos pela frente. E eu já vou dizer para vocês, assim, que eu não vou hoje falar desses 20 anos. Depois a gente vai ter outro momento para eu trazer aqui os aspectos que Plutão vai fazer com esse trânsito. Mas o meu propósito hoje é falar que nós temos 3 signos, aqui 3 signos, que estão ali com algum tipo de desafio ainda desta retrogradação, tá? Então, o que acontece? Plutão, ele vai ficar retrógrado agora dia 2 de maio, até o dia 12 de outubro.
tá? Então, Plutão vai ficar retrógrado aqui. Então, vocês vão perceber que mundialmente coisas vão acontecer, né? Isso também ocorre na nossa vida pessoal, né? Estamos ali precisando soltar, desapegar de uma estrutura que é uma estrutura complicada, difícil de desapegar, ou porque a gente tem uma dificuldade de pensar nesta transição Capricórnio para Aquário, tá? Ou você já tá bom nisso e tá tudo certo. Então, essa é a ideia, né, de falar sobre essas duas energias, Capricórnio e Aquário. Mas essa retrogradação, ela vai. Existem 3 signos que ainda vão passar por um ano com Plutão em Capricórnio, tá? Que o primeiro é Virgem, mas não são todos os virginianos, são os virginianos que fazem aniversário dia 1º de setembro. E aí, o que eu recomendo? Você faz aniversário dia 31, dia 1º e dia 2. Dia 2 eu acho que é bem difícil, mas faça também, procure um astrólogo para ver se o seu Plutão, ele tá lá em Aquário, mesmo que for retrógrado, né? Ou se ele já ficou retrógrado de novo em Capricórnio, tá? Então, quem faz aniversário nesses 3 dias, virginianos. Os segundos são os librianos. Então, lamento informar, librianos, tá? Que você vai passar seu aniversário com Plutão ainda no final de Capricórnio. Eu já vou explicar o que é isso para vocês. Outra coisa, pessoal, aqui não vale ascendente, aqui eu tô só falando do signo mesmo. Paloma, você tá falando ascendente também? Não, tô falando de signo. Quem é virginiano, Sol em Virgem, quem é Sol em Libra. E vai pegar também os que tem quem é de Escorpião, quem tem o Sol em Escorpião. Porque lá no dia 19 de novembro, Plutão volta para Aquário. Então, ele já tá no movimento direto, ele volta para Aquário. Então, se você de Escorpião faz aniversário dia 18, dia 19 ou dia 20, dia 20 eu já acho bem difícil, né? Acho que já tá mesmo com Plutão em Aquário. Quer dizer, já tá bom, já tá com Plutão em Aquário. Mas dá uma checada, porque o ingresso do Sol muda, oscila. Você pode fazer aniversário, às vezes, um dia antes ou um dia depois. Isso aí é um tema para um outro assunto. Não vou entrar nisso. Se você não entender, fique tranquilo. Só entenda esse raciocínio aqui. Você faz aniversário dia 18, 19 e 20, procura um astrólogo e fala assim, dá uma olhada se o meu Plutão já está em Aquário. Tá em Aquário, beleza. Se ficou ainda em Capricórnio, você ainda está vivendo as égides de Capricórnio que você vai ter que trabalhar profundamente. Eu vou explicar agora para cada signo. Vamos começar por Virgem. O virginiano que ainda está com Plutão, só para quem está com Plutão ainda em Capricórnio, tá bom? É importante, Virgem, você avaliar como que você está lidando com a sua autoestima, como que você está, quais são as prioridades que você está colocando para se amar, para desenvolver os seus talentos. Talvez você está com dificuldade ainda de perceber o que você precisa desapegar, abrir mão para se amar. Isso envolve namoro, né? Às vezes você pode estar se relacionando com uma pessoa que de alguma maneira ainda tem algum tipo de relação abusiva, pode em alguns casos. Mas aqui a primeira questão a ser trabalhada aqui é o quanto você se sente feliz. Você está fazendo coisas que você gosta, você está se priorizando, ou você ainda tem dificuldade de abrir mão de um formato de vida para promover a sua realização pessoal, tá? Aí sim, o segundo é se você está vivendo uma relação abusiva, porque aqui cabe triângulos amorosos,
né? Cabe algum tipo de relação ainda, pode até ser uma relação que você nem vive mais, mas ainda você tem dificuldade para se desprender desta relação tóxica ali que machucou você, que te trouxe problemas emocionais, problemas psicológicos. E a terceira questão aqui é para os virginianos que está passando algo com os filhos aqui, né? Se você está vendo ali que o seu filho está no caminho que não é um bom caminho, né? Ou que o seu filho ainda não se encaixou na sua vida, não se encaixou mesmo em alguma questão, então isso te preocupa, né? Infelizmente aqui também pode falar de virginianos que perderam filhos, né? Filho fez a passagem para o mundo espiritual e aí você está ainda muito triste com tudo isso, não conseguindo viver, não conseguindo fazer as coisas que você fazer a sua vida acontecer, tá? Ou se esse filho está passando por alguma crise específica. Às vezes o filho está se separando, às vezes o filho está entrando num novo ciclo profissional, às vezes esse filho está saindo de casa e você tem dificuldade de desapegar do filho. E entender que esse filho está no momento dele e que ele precisa realmente seguir a vida da maneira que ele acha que tem que ser. E a gente sabe muito bem que esse é o exercício de ser mãe e pai, né? Se são filhos pequenininhos, às vezes esse filho veio para mudar a tua vida e você ainda está resistente a essa mudança, porque está pegado a uma outra vivência, né? Uma outra rotina. E aqui tá falando, não, agora você precisa ir realmente se amar, né? Se colocar à disposição desse filho, a sua vida vai mudar através da chegada desse filho, entendeu? Então, para os virginianos, esse é o tema que ainda você pode estar resistente. E aqui é o último chamado, tipo, olha, acorda para a vida, para você poder transitar bem por tudo isso, né? A baixa autoestima aqui nessa posição, ela é bem perigosa, tá bom? Porque o Plutão no negativo, ele nos leva a um processo autodestrutivo, tá? Vamos falar agora para librianos. Librianos que serão todos os librianos, né? Todos, todos, todos. Bom, Libra, você está encerrando um ciclo com a família, né? É um momento onde a relação com a família, com a casa, e quando tem a casa e família, mexe com a mamãe, o papai, o sogro, a sogra, as figuras da família principais, pode colocar aqui um vô, uma avó. Está ocorrendo aqui ainda uma transformação de desapego, né? Pedindo para que o libriano exercite essa desconstrução em família, né? Faça uma avaliação, qual é a tua atitude em relação à sua família? É uma atitude que essa família ainda, ela te oprime, ela controla a tua vida, né? A mamãe e o papai ainda controlam a sua vida, né? Ou você já tá, porque aqui você já até pode, como o virgem também, já pode estar nesse momento de desconstrução, mas a retrogradação deixa claro que ainda você tem alguns resquícios de situações que precisam ser, encerrados, tá bom? Então, faça aí uma avaliação muito, muito profunda, tá? Sobre como você pode conduzir tudo isso com mais sabedoria, conduzir isso com mais de uma forma desapegada. Talvez você tenha que sair da sua casa, sair do bairro que você mora, né? Morar num outro lugar, então você está se adaptando a este lugar. Ou você ainda não saiu da sua vida, então é importante sair de casa, promover qualidade de vida, né? Muito apego com a casa, muito apego com os antepassados, né? Não é bom, não é bom. O respeito, o amor, sim, que isso liberta, né? Mas às vezes uma atitude muito controladora ali, e às vezes vem dos seus pais ou de sogro e sogra, está ali bastante complexo para você,
né? Se você é essa figura, talvez você tenha que reavaliar como você deve conduzir. Mas para a maioria dos nativos de Libra, isso não está totalmente conectado ao próprio libriano, mas às figuras da família, tá bom? Então, é um momento de desapego, é um momento de desconstrução, né? Sua vida vai mudar e precisa se abrir para essa mudança, ok? E aí, vamos agora falar para os escorpianos, né? Que é o último signo aqui. Escorpianos estão aqui, né? Num momento importantíssimo de ter que pensar de uma maneira diferente, tá bom? Aqui, escorpianos, vocês ainda estão aí, vai tendo bem os de último decanato, assim, os últimos dos últimos, já não tá mais passando por esse processo. Mas é os últimos mesmo, gente, só 2, 3 graus aqui, tá? Mas a maioria dos nativos de escorpião estão dentro dessa frequência ainda da retrogradação. Que na verdade aqui já tá até direto, né? O Plutão ele já tá direto, mas ele ainda tá em Capricórnio. Então não tá retrógrado, isso é muito bom, né? Não tá retrógrado, mas ele ainda tá naquele signo lá atrás, pedindo para que você faça uma reavaliação. E aqui, escorpião, está mexendo com a sua maneira de pensar e a relação com irmãos, tá? Aqui principalmente irmãos. Aí a gente pode colocar os parentes, aí abre para cunhados e cunhadas, tios, primos, sobrinhos, né? Porque aqui são as pessoas do seu convívio, tá? Podemos estar falando também, como eu já acabei de falar, de pessoas do convívio que não são ligadas aos seus parentes. Pode estar falando das pessoas da sua convivência, do seu trabalho, de amizades, né? Mas não tá falando exatamente de trabalho e amizade, mas da sua convivência, as relações de convivência estão ali passando por um período importante de transformação. Ou seja, você está enxergando essas pessoas de uma outra maneira, existe um processo de desapego, de desconstrução quando se pensa nesta relação, na qualidade desta relação, tá? Então é muito importante, muito importante, tá? Que você reavalie o quanto que essas relações são produtivas ou não, o que você tem que abrir mão, o que você tem que desapegar, tá? E aí você vai para essa questão das ideias, né? Uma maneira diferente de pensar, os estudos, o conhecimento, tudo isso vai ajudá-lo a atravessar, porque aqui nós temos alguns nativos que inclusive esse trânsito também gerou perdas, né? Mortes de parentes, tá? Isso pode, em alguns escorpianos, ter perdido um irmãozinho, uma irmãzinha e tá sofrendo muito, isso também pode acontecer, tá? Mas aqui pode também estar falando de uma questão de relacionamento, né? De atritos ali, tá bom? Faça uma avaliação profunda sobre tudo isso, vai ser importante para que você se desprenda definitivamente desse Plutão aqui em Capricórnio. Pessoal, então eu queria trazer essa informação para esses 3 signos, explicar o que a gente pode esperar desse trânsito. E eu vou fazer uma gravação também explicando sobre cada signo, que não é agora, tá? Mas toda quinta-feira vai ter vídeo aqui no canal e aí vocês vão ter as informações. Fique ligado, por favor, curta aqui o canal, deixe seu comentário. E logo eu vou falar de Plutão para todos os signos, independente desta retrogradação que está ocorrendo. E aí agora eu vou falar para cada signo o que você pode esperar nos próximos 20 anos, tá bom? Então é isso, um beijo enorme para vocês, até quinta-feira.